Olá, qual é o papel da igreja na sociedade? Oi, eu sou o pastor Wellington Fernandes e hoje iremos abordar a importância da igreja na sociedade. E para introduzir este assunto, vamos ouvir o professor Daniel Braga, mestre em teologia e pastor da 8ª Igreja Presbiteriana Renovada de Anápolis. Esse é um tema extremamente importante e até mesmo atemporal. A nossa intenção é demonstrar que é fundamental a importância da igreja para a sociedade humana desde sempre. Desde o primeiro século da era cristã, eu gostaria então de trabalhar com você sobre um prisma de um escritor que sempre me chamou muito a atenção. O fato é que ele é um sociólogo e ele vai fazer uma leitura da importância da igreja desde o primeiro século até os presentes dias. E a visão desse indivíduo é uma visão desprendida de conceitos pré-estabelecidos, ou daquilo que nós chamamos de preconceitos. Nós poderíamos, então, abordar em cima da premissa que esse escritor vai nos apresentar. O nome dele é Rodney Stark. E ele, em sua obra O Crescimento do Cristianismo, um sociólogo reconsidera a história, ele vai trazer para nós uma leitura bem interessante, uma leitura bem agradável e bem importante do que foi a igreja desde o seu advento e toda a sua historicidade até o tempo presente. Fato é que quando nós paramos para fazer uma abordagem parecida como essa, nós vamos descobrir que a igreja, ela, sem dúvida alguma, ela é uma questão sine qua non de importância para o indivíduo humano. Nós somos seres gregários. Nós temos necessidade de nos relacionar. Nós não conseguimos viver isolados por longo tempo. E a igreja, ela traz um diferencial histórico, ela traz um contraponto histórico. Mas é interessante falarmos sobre isso. E onde você pode estar se perguntando, entra a igreja nesta premissa? A igreja entra com importância fabulosa. Se nós formos pegar a narrativa bíblica e fazer uma observância, ou uma observação tanto quanto mais acurada, nós vamos descobrir que aos tempos de Jesus e aos tempos particularmente do apóstolo Paulo, você vai encontrar uma filosofia que era corrente já naquela época, que foi estabelecida por Zenão, que é o estoicismo. Basicamente, o estoicismo, eu gostaria que você guardasse bem isso, o estoicismo parte de uma premissa que a ética humana ela deve ser baseada na indiferença. O que significa isso? O que nós entendemos por essa propositura do estoicismo? Que a ética ela deve ser baseada na indiferença. Significa que para o estoico, o homem ele não é um fim, ele é um meio para que se alcance determinado fim. Isso posto, você vai perceber que a sociedade romana, aos tempos de Jesus, os romanos eles não conseguiam compreender bem, não entendiam bem o que significava o cristianismo. E a mentalidade dos romanos foi moldada pelo pensamento grego. A filosofia vem da Grécia. É interessante falar sobre isso. Se você já leu o texto que Paulo vai escrever àquela igreja em Corinto, ele vai dizer nos primeiros versos do primeiro capítulo que alguns indivíduos, com a sua perspectiva filosófica, para acreditarem em Cristo, eles pedem sinais. Outros indivíduos pedem fatos racionais, e é por isso que ele vai apresentar o contraponto e dizer, olha, os gregos estão chamando isso de loucura, porque não é aceitável racionalmente. Os judeus estão dizendo que isso que aconteceu é algo escandaloso, porque eles pedem sinais. Nós vamos dar a cruz. Foi isso que foi dito. E o evangelho da cruz, ele é extremamente importante para nós.
Então, na sua narrativa descritiva, Rodney Stark ele tenta de fato apresentar a realidade da historicidade do cristianismo e sua grande importância, porque lembre-se você, o cristianismo para a sociedade humana, ele é o oposto da visão do estoicismo. A ética do cristianismo ela não é pautada na indiferença. A ética do cristianismo ela é pautada na igualdade do sujeito, da pessoa humana e da importância que a pessoa humana tem para Deus. O amor de Deus levou com que o seu filho fosse na cruz sacrificado por nós e conosco firmasse uma aliança. Então guarde bem isso. A importância da igreja, o papel da igreja na sociedade odierna continua sendo de extrema relevância. A igreja tem uma funcionalidade grandiosa para poder abençoar toda a humanidade, em todos os tempos. Nós precisamos aprender isso. Nós devemos, como igreja, entender que essa importância fundamental é levar a sociedade humana a ler o cristianismo, como o cristianismo lê a sociedade humana. Trazendo então aí todas as respostas, as necessidades e o entendimento para a sociedade humana dessa importância que a igreja ou que o cristianismo tem para a sociedade. E aí que Rodney Stark ele é extremamente feliz, porque ele vai abordar justamente isso. Como essa atitude humanitária, essa atitude empática da igreja, quando o Império Romano enfrentou várias crises, várias epidemias ocasionadas por falta de higiene, insalubridade das cidades, em muitas situações difíceis, o cristianismo se mostrou presente. Num ambiente onde a pessoa da mulher não era valorizada, com o cristianismo ela passou a ter seu grande valor. Num ambiente onde as crianças eram relegadas a segundo, ou terceiro, ou 10º plano até, no cristianismo elas passaram a ter valor. As mulheres foram honradas no ministério de Jesus e as crianças não eram retidas de se chegarem a Jesus. Jesus sempre estava pronto para atender às demandas daqueles que se lhe aproximavam. Então, o papel da igreja é um papel fundamental. Mas guarde isso, eu havia falado no início que nós temos aí a possibilidade de dividir o mundo em duas alas, uma ala platônica e uma ala aristotélica. Guarde, porque possivelmente em outro momento nós iremos conversar sobre isso. Platão, quais eram as premissas base de Platão? Platão trabalhava a ideia de que o indivíduo humano ele é constituído de crença, de opinião, de raciocínio e de indução. Já Aristóteles, um pouco na contramão, ele vai trabalhar a seguinte premissa, porque ele entendia a ideia do empirismo, a necessidade da experiência para que você pudesse estar compreendendo o meio vivencial, aonde você está inserido. Ele trabalha a ideia da sensação, ele trabalha a ideia da percepção, a ideia da imaginação, da memória, do raciocínio e também da intuitividade. Pense nisso. A igreja sempre foi importante para a constituição saudável da sociedade humana. O homem para o cristianismo, o homem para a igreja, ele não é um meio para se alcançar determinado fim. O homem para o cristianismo, o homem para a igreja, ele tem importância fundamental. Ele é um ser único. Portanto, a igreja, em todas as sociedades, desde que ela foi instituída, desde que ela foi fundada por Cristo, ela traz uma importância especial. A igreja, sem dúvida alguma, é pedra angular, pedra fundamental para que qualquer sociedade se estabeleça de maneira ordeira, equilibrada e saudável. Forte abraço. Até um outro momento, quando nós formos falar sobre a importância da igreja para a sociedade atual. E aí, ficou com dúvidas? Ou quer mais esclarecimento? Escreva aí nos comentários abaixo e iremos tirar sua dúvida ou compartilhar a sua opinião. Aguardamos você para a próxima reflexão teológica. Qual a importância da igreja na sociedade, sua missão e necessidade?
Que Deus te abençoe.